Shalom, shalom! Hoje vamos estudar leis de Shabat. Você que é um judeu, que não conhece as leis, quer aprender, quer cumprir, quer entender como funciona, aqui a gente vai fazer. Já existe uma série chamada Lei Judaica, e a gente vai incluir leis de Shabat. Se Deus quiser, eu vou tentar toda sexta-feira antes do Shabat a gente falar um pouquinho, o quanto der, sobre leis de Shabat. Desse modo a gente vai avançando. Faremos isso com base no Rav Yitzhak Yosef, né, que ele escreveu o Ilkut Yosef, o tão conhecido e difundido entre os Faradim. Toda a casa de Sfaradim você vai encontrar o Ilkut Yosef, e aqui a gente vai estudar o Kitzur, a parte resumida da lei, que já é bem expandido e bem profundo, bem exemplificado e trazendo muitos casos. Você vai ter a oportunidade de entender e conseguir implementar na prática as leis do Shabat, e mesmo não judeus que se interessam, que querem também aproveitar um pouco dessa santidade desse dia, né, o Shabat, podem estudar, podem aplicar, só que tem um certo problema de, depois que você já chegou no estado tão avançado a ponto que você consegue cumprir todo o Shabat, a ponto de entender todas as leis em seus detalhes, que é algo muito difícil, exige anos de estudo e aplicação e dedicação e perguntas e respostas. E existe uma proibição do Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, de que o não-judeu é proibido de cumprir o Shabat. Então, 100% do Shabat, de acordo com o Rambam, é proibido cumprir. O não-judeu. Porém, se fizer alguma atividade que é proibida no Shabat, fizer intencionalmente ali, pegou, acendeu uma luz, pegou o celular, faz alguma coisa que é proibida no Shabat, então isso já tira, de acordo com o Rambam, esse decreto de morte. Então, pode cumprir o Shabat, digamos, 99,9% dele, não 100%, de acordo com o Rambam. Temos outros legisladores que permitem o não-judeu cumprir o Shabat, mas o ideal é realmente fazer isso de não cumprir 100%, mesmo você que já estuda há muito tempo, já sabe exatamente como executar cada ato dentro do Shabat, porque o peso da lei do Rambam ainda assim existe. E para o não-judeu que tem o interesse de se converter e está estudando como mais uma das partes das leis que deve ser estudado, Matov Manaim. Ótimo, excelente. Estude, anote. Então vamos para o estudo, deixem um like e vamos embora. Ter cuidado com a honra do Shabat. Está escrito em Yeshayahu, Isaías 58:13, e você chamará o Shabat de deleite, de prazer. E disseram na Guimará, disse Rabi Yohanan em nome de Rabi Yossi, todo aquele que dá prazer ao Shabat recebe uma herança sem limites. Esse dá o prazer ao Shabat é alguém que no Shabat ele tem prazer. Ele vai comer algo mais gostoso, algo que ele gosta, vai comprar a bebida que ele gosta, pode ser até mesmo uma bebida alcoólica, como no Kiddush estamos acostumados a beber vinho, mas não é algo obrigatório, é algo que em primeira instância é melhor que seja vinho alcoólico, kasher obviamente, e em segunda instância, caso a pessoa não consiga beber, que é bebida forte alcoólica, ou pelo gosto, ou pelo efeito do álcool, então não tem problema, ele pode beber o suco de uva, que ele tem 51% de uva, assim pelos Faradim é permitido, porque ele sendo maioria de suco de uva, então fica permitido para fazer o kiddush, mas aqui em Israel é vendido o suco 100%, e é claro que ainda é melhor para o Kiddush. Então olha o que a gente vê aqui logo de início. Recebe uma herança sem limites. Quem? Todo aquele que dá prazer ao Shabat, todo aquele que tem prazer no Shabat. Tem um livro que você gosta de ler, tem um assunto que você gosta de estudar da Torá, tem uma comida que você prefere comer, ou um doce, sabe, uma bebida, tanto alcoólica quanto um suco, uma bebida açucarada que seja, um chá específico, você guardar isso para usufruir no Shabat, sobre esse ele vai ter uma herança sem limites. E como que os grandes sábios faziam? Faziam da seguinte forma: como existe uma disputa praticamente, assim Deus criou o mundo, entre o material e o espiritual, entre o físico e o espiritual, os grandes sábios, eles durante os dias de semana, eles comiam para sobreviver. Não era para ficar, não era para ter prazer na comida. Era para sobreviver, para ficar saudável. Tem que comer um legume amargo, vai comer um legume amargo e tá tudo bem. Ah, mas como eu posso botar sal, limão, azeite, todo tipo de tempero para deixar gostoso? Tudo bem, não é proibido. Só que uma coisa é, existe isso até mesmo pela neurociência é sabido. Existe uma quantidade de prazer que o cérebro vai liberar. Esse prazer a pessoa pode escolher como vai liberar. E o sábio da Torá, de acordo com como a Torá ensina,
não precisa da neurociência para ensinar, né? A Torá, ela ensina para a neurociência de que quando a gente se alonga em assuntos materiais, em ter prazer em assuntos materiais, procurar o melhor restaurante, com a comida mais gostosa, etc. Isso, depois, no momento de estudar, de sentar para estudar a Torá, não vai ser o mesmo prazer, vai atrapalhar. Porque aquela quantidade limitada de prazer foi liberado no almoço, vamos dizer, 30, 40%. Aí, quando ele senta para estudar, ele ainda não se acostumou, ele não entende o estudo, ele ainda não obtém prazer porque é um trabalho. Até você conseguir entender, pegar os fundamentos e estudar num nível que quando você faz o entendimento dentro do fundamento que você já entende, e dali você entende um outro fundamento da criação, uma outra regra da criação, é algo que, sabe, dá prazer do fio de cabelo até a unha do pé, até a sola do pé. Você fica assim, extasiado, puro prazer, pura dopamina, serotonina, o que você quiser. Então você consegue alcançar isso através do espiritual. Qual o espiritual? Através do entendimento do mundo como ele funciona. Porque a alma, ela está no cérebro. O ser humano ele é pensante pela força da alma. Então quando você entende assuntos espirituais, coisas da criação do mundo, o que está na Torá, isso vai te dar um prazer sem fim, a ponto da pessoa começar a dançar, pular e ficar muito alegre com aquele novo entendimento, que aquilo abriu horizontes, horizontes. Ela viu o mundo de um jeito, com aquele pequeno novo entendimento, o mundo é visto de um jeito completamente diferente. O quão importante é a gente estar refletindo em assuntos de santidade. E ainda mais, os sábios ensinam que aonde a pessoa imagina, pensa, o que passa na cabeça dela é onde ela se encontra. Lá ela vai estar no mundo espiritual. Isso é muito importante para ter esse controle do pensamento, para ter, sabe, tudo que você estudou, coisas positivas, coisas boas, assuntos positivos, você desse modo colocar isso na cabeça no momento que vier coisas que não tem sentido, não tem valor na cabeça, expulsa aquilo e coloca aquele estudo, aquele conceito que você estudou, repete aquele salmo que você aprendeu, e desse modo você vai estar se purificando e fazendo com que você esteja só em locais de santidade, mesmo que não importa onde você esteja, que pela explicação profunda, a pessoa pode estar onde ela estiver. Enquanto o pensamento dela estiver, vamos dizer que ela está num lugar sagrado e o pensamento está num lugar impuro, ela é considerada como estando num lugar impuro. Ou ela está mesmo num lugar impuro e o pensamento dela é sagrado, então ela em algum lugar vai estar num lugar sagrado. E o que vai puxar ela para o lugar diferente é o que ela pensa. Então, se a pessoa ela decide, poxa, eu queria mudar de vida, eu queria melhorar nisso, naquilo e no outro, então os pensamentos dela devem mudar. E através disso, dessas imagens que tiverem na cabeça, vai ser ali onde aos poucos ela vai se conectar. E além disso, é sabido que o mundo ele rege através de pensamento, fala e ação. Então, como o pensamento é a origem de tudo, aqui também é um outro local, uma outra área que a gente também entende o poder do pensamento. Ok. Então, quando a gente está pensando em honrar o Shabat e cada vez mais se conectando com assuntos de santidade, e como a gente estava falando antes, assim como os grandes sábios nos dias de semana, eles se empenham em diminuir em prazeres materiais e aumentar no Shabat ele vai estar preocupado em ter prazer na alimentação. Nos dias de semana, ele vai estar preocupado em sobreviver. Não que ele vai comer algo que vai matar ele no Shabat, essa não é a intenção. Mas Mas é isso, ele quando for comer, ele vai comer com um pouquinho de sal. Ah, vai botar o melhor tempero, melhor. Depende, se for cúrcuma, páprica e etc. Se forem temperos que ele vai imaginar, que ele vai intencionar que pelo bem da saúde ele vai comer aquilo, ele vai adicionar à alimentação, vai dar mais sais minerais, etc. E todo tipo de coisas boas. Então, excelente, vai ser também gostoso e vai ser também saudável. Mas se ele for colocar todo tipo de excesso de sal, excesso de açúcar, mesmo glutamato monossódico, que aí já começa a entrar em questões de saúde sérias, e todo tipo de químico que agride a saúde, todo tipo de caldo, assim, temperinho, né? Tempero em pó compacto para botar na sopa e na comida, etc. O que vai ser gostoso e não vai ser saudável é melhor deixar só para o Shabat. E durante os dias da semana, tentar realmente diminuir nesses prazeres e, além disso, focar. Focar no que realmente importa.
O judeu, para ele, é muito importante que ele esteja focado no estudo da Torá. O não-judeu, ele pode também, algo opcional, só que o que vai ser mais importante para o não-judeu vai ser cumprir a mitzvah de Shuva Olam, que é uma mitzvah secundária que, através do trabalho, ele vai estar facilitando e fazendo com que os outros consigam habitar no planeta, no globo terrestre, de modo mais facilitado. Isso a gente alongou, explicou bastante no vídeo sobre trabalho. Se eu procurar trabalho, sabedoria da Torá, você vai encontrar o vídeo. E o título da capa é La Amala da meu lado, para Labuta, o homem nasceu. É bem completo, lá explica sobre o trabalho, eu super recomendo para todos. E só vai conseguir atingir um nível de prazer no estudo e nível de prazer no trabalho, na produção, quando diminuir nos prazeres materiais. Quem está acostumado a beber álcool no final do dia, etc., ou ficar na frente da TV, ou ficar, todo tipo de prazer que ele não está conectado com nada verdadeiro, o ideal é realmente diminuir, ou mesmo na alimentação. O Rambam ensina que primeiro a pessoa deve dividir o 24 horas do dia em 3. 8, 8, 8. 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para estudar a Torá, eu digo os judeus. Ah, mas como que eu vou no mercado fazer compras, tomar banho, escovar dente, etc. Então ele fala, faz então 8, 6, 6. 8 horas você estuda a Torá, 6 você dorme, 6 você trabalha. Então isso já dá pra gente um parâmetro da importância da gente estudar. E a gente vai alcançar essas horas de estudo através, assim como os grandes sábios fizeram, diminuir em prazeres no dia da semana, Yom Hol. Yom Hol significa dias sem santidade, que são todos os dias da semana, e sim ter prazer no Shabat. E está escrito sobre isso que todos os pecados do judeu, eles são totalmente expiados se ele tiver prazer no Shabat. Uau, como assim? Como assim? Sempre ouvi falar que para ter expiação de pecado, eu preciso sofrer. Tem que ser algo que me doa, que eu sofra. Olha o que Hashem deu o presente. Hashem ensina que no Shabat, aquele que se empenha em ter prazer em comer gostoso, em estudar algo que ele gosta, e sabe, estar com a família, conversar, pode até jogar alguma coisa, algum jogo de carta, não sei, com os filhos, com a esposa, ali com os amigos, com o pessoal. Tudo isso para dar prazer, mas é claro que é um prazer dentro do ok, né? A gente não vai também aqui exacerbar para locais impróprios. Então, o prazer dentro do permitido. Esse vai ter, como aqui o Rav ensina, recebe uma herança sem limites e todos os pecados são expiados. E uau, coisas escritas que todas as bênçãos que todos querem. Então a gente continua. Como está escrito lá. Então você se deleitará em Hashem. No Shabat você vai ter prazer com Hashem. E eu farei você cavalgar sobre as alturas da terra. Quer dizer, você quer ser elevado na terra. Você quer ter um cargo de trabalho, ou você quer estudar a Torá e atingir patamares altos de estudo. Ser alguém que consegue explicar, que você entende de uma maneira clara. Então, sabe, você atingir alturas da terra, níveis elevados aqui na terra, não no mundo vindouro, falando aqui na terra, que o pessoal imagina, pô, você vai ficar fazendo mitzvot, todo tipo de mandamentos? Tudo bem, a gente vai ganhar tudo que tem de melhor depois da vida. Aqui ele está falando o quê? Na terra, as alturas na terra. Você vai ser abençoado e ter tudo de melhor aonde? Aqui, enquanto você é vivo. Na verdade, deixa eu falar que enquanto você é vivo, o conceito vida também é algo relativo, mas a gente não precisa entrar nisso. E farei você comer a herança de Yaakov. O que significa farei você comer a herança de Yaakov? Tudo que tá prometido, as promessas que Deus fez para Yaakov, para Israel, todas essas promessas vão recair sobre você e você vai comer da herança dele. De qual herança? Da bênção que ele recebeu, da promessa que ele recebeu. Seu pai. Rav Nachman Bar Yitzhak disse, ele é salvo da servidão dos exílios. Então, aquele que vai ser escravo por conta dos exílios, que no final o povo de Israel foi, e até hoje a gente está no exílio, por mais que não pareça, isso também é um assunto que a gente pode alongar no outro momento, como pode ser que a gente está no exílio, sendo que a gente está na terra de Israel. No momento certo a gente vai falar sobre isso. Então, para não ser um servo nos exílios, o que deve ser feito? Comprar o Shabat. Disse Rav Yehuda, em nome de Rav, todo aquele que dá prazer ao Shabat recebe os desejos do coração. Olha, mais uma segular, mais uma promessa dos nossos sábios. Desejos do coração. Você quer ter uma casa tal, você quer ter um trabalho tal, você quer ter um carro tal, você quer ter, sabe, filhos assim, que seguem um caminho correto e tudo de melhor. Desejo do coração, o que seu coração deseja, a Torá a princípio fala o quê?
Não siga seus desejos. O que a gente fala 2 vezes por dia no Shema Israel? Al taturu acharei levavichem. Não sigam atrás dos desejos do seu coração. Por quê? Vai ter a parte de seguir atrás dos desejos, quer dizer, o desejo é o que vai ser o pivô, o centro, o principal da vida, e a pessoa vai seguir atrás disso. Agora, aqui, quando você coloca a vontade de Deus, cumprir o Shabat como pivô, como centro, você faz de tudo para cumprir. Adivinha? Todo aquele que dá prazer ao Shabat recebe o quê? Os desejos do coração. Ah, você não deve seguir atrás dele. Mas quando você segue a Torá, os desejos do coração seguem atrás de você. Sim. Por isso a pessoa precisa se estimular e se apressar para honrar o Shabat. E há quem diga que a mitzvah de deleitar o Shabat, na sua essência, é da Torá, porque o Shabat está incluído entre as convocações sagradas, Mikrei Kodesh, como está escrito, e no 7º dia, Shabat, descanso completo. Assim como Deus criou o mundo nos 6 dias e no 7º descansou, a gente também tem que descansar nesse dia para lembrar, como lembrança, de que esse é o dia de descanso. Vai uma chuvi, Shabbat vai na faixa, Shabbat vai na faixa. No 7º dia do descanso é o Shabbat. Convocação sagrada. E aqui eu quero falar um pouquinho, vamos abrir um parênteses, fazer uma pequena pausa. Por que a semana tem 7 dias? O ser humano podia fazer a semana para ter 10 dias, seria um número redondo. A semana ter 5 dias. Ou não importa, assim como o ciclo do Sol, né, que gira em volta da Terra, ou a Terra gira em volta do Sol, como vocês quiserem, depois das 4 estações, né, de passar de verão a verão, isso demorar 365 dias por volta, ué, o que o ser humano não pega e faz? Dia 1/365, 2/365, faz a contagem. Que dia é hoje? Hoje é o dia 100, hoje é dia 100 do ano. Olha que mais fácil seria. Que dia é hoje? Dia 290 do ano. Não, hoje é segunda-feira. Segunda-feira do quê? Dos 7 dias. 7 dias do quê? Dos 12 meses. 12 meses do quê? Do ano. Porque Deus criou o dia. Deus criou, né, toda a criação que a gente conhece nos 7 dias. Então, isso é a base do mundo. Pessoas que elas chegam e falam, não, o mundo é o seguinte, cada um acredita numa coisa. De acordo com a crença de cada um, tudo pode acontecer, tudo pode ser. Então, aqui é mais uma das provas de que o mundo ele foi criado, sustentado e feito de um jeito só. Não tem crença. Ah, o carro ele foi feito como? Dentro da fábrica. Ah, mas eu acredito que ele caiu do céu. Teve uma chuva forte, começou a cair carro do céu, um monte de gente ganhou carro, aí cada um pegou o seu. Eu acredito nisso. Independente. Você pode acreditar no que você quiser. Você deixa a sua criatividade aberta para a crença que você achar legal. Na prática, o carro foi, é e será fabricado pela fábrica. Então não tem diferença o que cada um acha. Aqui a gente está falando das estruturas do mundo. Que o mundo foi criado em 7 dias e até hoje a gente, todo mundo, pode ser. Cada um seguir o livro que quer, cada um ter a crença mais ilusória que imaginar, que achar que esse veio de Deus, aquele é filho do cachorro e aquele é filho do não sei o que. Pode encontrar, pode pensar, imaginar o que quiser. Final das contas, 7 dias do ser humano até hoje, querendo ou não, sabendo ou não, acreditando ou não no que quiser, ele está ligado nas estruturas do mundo e Deus criou e está tudo escrito na nossa Torá sagrada. E convocação sagrada, nossos sábios explicaram no Sifrá. Quer dizer, santificar e honrar com roupa limpa, se deleitar com prazer de comida e bebida. Então, ter uma roupa bonita, ter uma roupa limpa só para Shabat. Ter um terno bonito, um sapato de Shabat, meia de Shabat. Você vai comer, você vai ter uma mesa com um pano de Shabat e talheres mais bonitos de Shabat. Prato, copo mais bonito, tudo mais bonito pela honra de Shabat. Você vai ter prazer com aqueles talheres e com guardanapinho, como se estivesse no restaurante, como se estivesse numa refeição de casamento. Tudo do melhor, tudo no auge. Isso é a honra do Shabat. Por isso a pessoa deve ter, de novo, santificar e honrar com roupa limpa, ter prazer com a comida e com a bebida melhor. Por isso, a pessoa deve ter a intenção de cumprir uma mitzvah da Torá ao se deleitar do Shabat. Ou seja, todo o prazer que você sentir em Shabat, intencionar que essa é uma mitzvah da Torá. Da Torá, mais importante que tem.
a categoria mais importante. E há quem discorde e diga que a mitzvah de deleitar o Shabat é apenas de ordem rabínica e baseada nas palavras da tradição profética do Vrei Kabbalah. De qualquer forma, nossos sábios enfatizaram muito essa mitzvah e a pessoa deve ter a intenção de cumprir a mitzvah de deleitar o Shabat. Então, quando a gente vai estudar a parte legislativa, tem muito essa diferença se é rabínico, se é da Torá, se é um conselho da Kabbalah, etc. Tem muito isso. Aqui a gente não precisa entrar nesse mérito. Nosso estudo é algo mais geral. Apesar de não existir obrigação, do ponto de vista da lei judaica, da Halachá, de comer carne no Shabat, porque não existe obrigação formal de alegria no Shabat. Mesmo assim, quem pode comprar carne para o Shabat faz algo bom e adequado ao fazer isso. Então, existe, né, o ensinamento da Torá, En simcha ela bebassar veyain. Não existe felicidade a não ser comendo carne e bebendo vinho. Então, por isso é recomendado beber vinho em Shabat, vinho alcoólico e vermelho, Adom, né, o vermelho melhor, o tinto, né, em português, e, e comer carne. Mas, para quem não gosta de comer carne, a pessoa às vezes tem congestão em comer carne, ou mesmo por motivo de se purificar espiritualmente, de acordo com a Torá, não come carne porque é vegetariano e vegano, isso é algo que vem da Torá também. Os sábios não comiam carne em Shabat, desculpa, não comiam carne no dia da semana e comiam só em Shabat, e tinha quem nem em Shabat comesse carne. Pelos motivos espirituais, etc., é algo que sai da regra geral, mas aqui como regra geral, como via de regra, para quem gosta de carne, para quem gosta de vinho, para quem come sem problema, deixar isso para Shabat. Se quiser comer dia de semana, não é proibido, mas o ideal é que em Shabat tenha. A pessoa deve aumentar em carne, vinho e pratos cozidos conforme a sua capacidade. Capacidade o quê? Financeira. Em cada lugar se deve deleitar o Shabat com as comidas e bebidas que ali são consideradas prazer. Então, local onde você se encontra, tudo que for kasher te der prazer, comidas e bebidas, dentro da possibilidade financeira, então é super recomendado. É uma mitzvah muito grande, mitzvah da Torá. Quem não tem como deleitar o Shabat com carne deve deleitar conforme a capacidade financeira e comer pelo menos 2 refeições no Shabat. Na verdade que tem que comer 3, mas aqui ele está falando dentro de uma situação de pobreza, onde não dá para comprar. Então, pelo menos as 2 refeições deve ter esse investimento para que elas aconteçam de modo prazeroso, como 2 refeições no Shabat. Deve economizar nas necessidades de outros dias da semana, para ter para as refeições do Shabat e não depender das pessoas. Mas se não tem possibilidade de nem de 2 refeições, deve receber do responsável pela caridade e pedir alimento para 3 refeições. Quer dizer, se o judeu não tem como comer as 2 refeições de Shabat, então ele deve pedir caridade. Ele deve pedir para um gabai de tzedakah. Existe alguém na sinagoga que ele é responsável por arrecadar dinheiro de doações. Então ele pedir para esse representante para que ele abra para ele essa caridade e ele possa comprar suas 3 refeições de Shabat. E o Rav ainda dá mais um conselho, fala, se você tem essa dificuldade de comprar comida para o Shabat, então durante a semana tente economizar mais, certo? O prazer de dia de semana, economizar, diminuir, para quem em Shabat você tenha essa... sobra o dinheiro para que você consiga comprar tudo que é gostoso para as 3 refeições. É correto comer peixe no Shabat. Se for possível, é bom comer peixe em cada uma das refeições do Shabat. Comer peixe, porque a gente sabe como é a refeição do Shabat. Tem as entradinhas, que são saladinhas, peixe, matburra, né, que é um molho feito com tomate, outros temperos. Vai ter todo tipo de saladinhas, vamos dizer, vai ter salada de alface, salada de tomate, de pepino, pimentão, ou seja, vai ter assim um monte. Tem casas onde tem 5 saladinhas. Tem casas que chegam a 10, 15, 20 tipos de saladinha. São potinhos assim com alguma coisinha ali, ou mesmo um molho, alguma coisa assim para deixar gostoso no Shabat. Tanto molho comprado quanto feito em casa. Então tem quem vai comer com poucas saladinhas, tem quem vai ter uma variedade grande. E esse é o costume. E depois de comer, nesse momento, algo que tenha peixe, tem quem pegue atum, por exemplo, misture com maionese, bote um pouquinho de alho e pronto, tá ali. É uma pastinha de atum que você passa no pão e come.
Então essa é a primeira etapa da refeição. Depois é trocado. Vai trocar o prato para comer a refeição principal. Tem também quem coloque sopa. O segundo prato é a sopa, e a sopa às vezes ela é só de legume e verdura. Isso vem para tirar o gosto do peixe. Eu vou explicar daqui a pouco. Tirar o gosto do peixe. E depois comer a carne. Porque existe na Kabbalah e etc. esse inyan, essa questão de comer o peixe na refeição de Shabat. Então, comeu as pastinhas com peixe no início, depois a sopa, depois o prato principal de carne, frango, etc. Arroz, às vezes chuiterucá, vagem e todo tipo de acompanhamentos ali com o prato principal. E depois a sobremesa, e às vezes até mesmo depois da sobremesa continua com todo tipo de oleaginosos, né? O pistache, a semente de girassol, às vezes outras coisas docinhas. Tudo isso vai sendo como se fosse um rodízio em casa, enquanto a gente continua falando palavras de Torá, enquanto a gente continua com livros abertos ali, estudando a lei, estudando a Parashá, estudando o Midrash, estudando alguma coisa, uma Guimará, uma Mishnah, alguma coisa ali vai estar sendo estudada, e o pessoal ali na mesa, dentro dessa energia, dentro dessa vibração de estudo de Torá do Shabat, enquanto vai sendo servido com todo tipo de comidas muito gostosas. Então, o Rav explica: é correto comer peixe no Shabat, se for possível. É bom comer peixe em cada uma das refeições do Shabat, e pelo menos na primeira e na terceira refeição. Se não puder comer peixe, pelo menos na primeira e na terceira. Quem não gosta do gosto de peixe não é obrigado a se esforçar. Ou seja, não precisa se forçar a comer o que não gosta, porque o Shabat foi dado para ter prazer e não para sofrer. Deve-se lavar as mãos entre comer peixe e carne, porque é proibido para o judeu comer peixe e carne junto. Então, você acabou de comer peixe, agora você vai comer carne. Você vai lavar a boca. Lavar a boca que eu digo não é botar água e cuspir. Toma um suco, toma um refrigerante, toma um vinho, toma alguma coisa que você gosta. Come um pedaço de pão com alguma outra pastinha que não tenha peixe. Desse modo você vai estar tirando o gosto do peixe. E as mãos, dá uma lavada. Se engordurou a mão com peixe, é bom lavar com sabão um pouquinho, que se chama Maimem Tsaim, que são as águas do meio da refeição. Tem a Maim Marishonim, que é o Netilat Yadayim antes de comer o pão. A Maimem Tsaim, que são as águas do meio da refeição, que é justo esse para separar entre peixe e carne. E Maim Maharonim, que é antes de fazer o Brikat Amazon, a bênção posterior do pão, que, de acordo com a Kabbalah, é para tirar o sal de Sodoma das mãos. Ou seja, espaço para outro estudo, mas de modo geral esse é o motivo. Quem não gosta do gosto de peixe não é obrigado a se forçar a comer peixe no Shabat, porque o Shabat foi dado para ter prazer e não sofrimento. Deve-se lavar as mãos entre comer peixe e comer carne, limpar a boca com pão e enxaguar a boca com alguma bebida. Se for possível, é correto beber alguma bebida entre carne e peixe para que não se encontrem juntos no estômago. É correto agir assim também com carne de frango. Não é necessário ser rigoroso em fazer primeiro a limpeza da boca ou primeiro o enxágue. Pode-se fazer na ordem que quiser. Se a pessoa comeu usando o garfo e quiser facilitar e não lavar as mãos, tendo que se apoiar desde que as mãos estejam limpas. Ou seja, a mão tem que estar limpa. Vamos dizer, eu não toquei na comida, não comi pão com a mão, eu comi só com garfo e faca. E mesmo o pão que eu toquei, acabou que eu tomei cuidado e minha mão está limpa de peixe. Então ele fala que tem onde se basear, onde se apoiar e não precisa lavar as mãos. Porque o principal é que a mão não esteja suja da gordura do peixe. Então é isso, já deu tempo aqui suficiente. Eu também não quero confundir vocês com muita informação, porque estudar a parte legislativa eu sei que fica um pouco mais pesado e maçante e é algo positivo e bom, só que tem que ter mais atenção, né? Vai ter que realmente ali escutar, talvez algumas vezes, talvez mais focado. É recomendado um caderno, né? Papel, caneta, lápis ali para ir anotando e desse modo conseguir implementar, certo? De maneira mais prática, mesmo no Shabat, poder reler ali tudo que você aprendeu, tudo que você anotou sobre esse estudo. Então vamos ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.